Mujeres, escuten mujeres, voz en brasa, verdad en voces. Olá, sejam todos bem-vindos. Este podcast, ele faz parte dos ambientes de uma autopedagogia, que fundamenta a proposta desse trabalho Mulheres Escutem Mulheres. E hoje vamos falar sobre o tema da desproteção da família, que é um tema que a psicóloga aqui ela desenvolve, e, e a família, né, que deveria ser um sinônimo de proteção, mas e quando é justamente dentro dela que nascem os silêncios, os medos e as violências invisíveis? Então, este podcast ele propõe um trabalho, né, nos abusos silenciosos e cobertos pelas relações familiares. Violências que muitas vezes não deixam marcas no corpo, mas atravessam a vida emocional de quem as vive. Então, entre omissões, segredos e desproteção, vamos falar sobre o que nunca é dito, o impacto do silêncio dentro de casa e as consequências de uma dor que cresce escondida entre aqueles que deveriam proteger. Porque em muitas famílias, o abuso não acontece sozinho, ele vem acompanhado de silêncio. Bom, a nossa convidada de hoje é a Cláudia Lourenço. Ela é psicóloga, educadora e coautora do livro Prisioneiros da Infância e do Crescer Dói. E aí a gente vai passar a palavra para ela agora, para ela falar um pouquinho a respeito desse tema, né, da desproteção da família. Fica à vontade. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui nesse ambiente, um ambiente autopedagógico, então um ambiente onde a gente busca aí entender a si mesmo e as questões da vida, né? E até pelo título dos livros, Prisioneiros da Infância e Crescer Dói, esse é um tema que sempre perpassou, esteve presente comigo pessoalmente nas minhas buscas de me entender, como também no meu trabalho profissional, que é entender esse aprisionamento à infância, e aí do aprisionamento à infância, das dificuldades de crescer, do adulto eu chego no adulto infantilizado, e do adulto infantilizado eu chego no tema família, né? Ou seja, esse cercadinho na nossa mente, essa prisão mental, essa ideia que a gente tem de família. E eu sempre digo que assim, a gente fica muito preso, nós ficamos muito presos na crença, na ideia que a gente construiu de família, no conceito que a gente herdou de família, e a gente para muito pouco para tentar ampliar, tentar olhar para essa crença, essas ideias que a gente recebeu e ver o quanto que elas estão ou nos limitando, né, ou expandindo a nossa busca de crescimento, de ser o que somos, né? Então, a família é esse tema que, para mim, ele chama muito forte e que nós precisamos construir aí ambientes para ampliar o nosso olhar para isso. E aí, para a gente começar esse bate-papo, eu convidaria vocês a se questionarem aí, porque esse é um questionamento que eu já fiz, né, ao longo da minha vida, que é o impacto que eu fui percebendo num primeiro momento que eu achava que era a minha família que me impactava, que me cerceava, que me impedia, mas depois eu fui vendo que estava muito ligado à ideia que eu tinha de família, né? E as construções que eu tinha. Então, eu queria perguntar para vocês, assim, qual a ideia que vocês têm aí de família e o quanto que vocês já conseguiram perceber do impacto, né, que essa temática tem na vida, no processo, nas buscas, no crescimento de vocês. Eu posso dizer que a minha família, ela sempre foi, assim, eu via ela como uma família disfuncional, assim. Tinha muitas brigas, muita coisa, mas ao mesmo tempo, a noção que eu tinha ali é que todos estavam protegidos, né? Tinha uma proteção ali de silenciamento. Se tiver abuso, se tiver briga, se tiver traição, aquilo que acontecer ali dentro, ela ficava ali, né? E eu adquiri um
comportamento de não denunciante, não denunciam nada, né? Tudo tá certo. Como dizia a minha mãe, ela falava assim, a mentira não traz confusão. Então, você pode fazer o que você quiser escondido, mas mantenha escondido. Porque se você abrir ou falar sobre isso, isso vai criar briga, vai criar confusão, você vai estar no meio de uma coisa que você não vai saber lidar. Então, eu fui aprendendo e o meu comportamento foi para dentro disso. Então, eu sempre fiquei quieta. Está acontecendo, eu estou quieta. Estou vendo um filho ser abusado, eu estou quieta. Estou vendo a confusão dentro de casa, eu estou quieta. Porque tinha também uma parte religiosa dentro disso, né? A gente vai na igreja, confessa, comunga, tá tudo bem. Então, no caso, a sua família ela te ensinou a normalizar o abuso, né? É. A silenciar aquilo que a sociedade não poderia ver, para ser um bom membro aí na sociedade, no coletivo. Mostrar para a sociedade aquela família que dava certo. Uhum. Né? Tanto que quando eu formei a minha família, era uma família, vamos dizer, na cidade era uma família perfeitinha, né? O papai, a mamãe, o filhinho, a filhinha e tudo funcionava ali. Uma boa família social. Uma boa família social. Só que ali dentro rolava tudo quanto é coisas que a gente sabe que é um relacionamento entre seres humanos. Mas isso não era visto, porque era uma família. Uhum. Né? E a parte religiosa, ela era muito forte. Então, você fez? Fez. Ok, escondi. Vai lá, confessa comum, tá tudo bem. E como que era para a Edna socialmente representar o papel de uma família socialmente muito bacana dentro dos conformes, mas lidar, né, com aquilo que não era verdadeiro, com aquilo que era silenciado nela. É, eu posso dizer que eu estourei todo o meu corpo, né? Era sempre doente, sempre com dor e assim, muita opressão, muita tensão. Então aquilo tinha que ser comprimido, né? Sempre. Não podia sair. Tinha que estar sempre enfiando dentro daquela compressão, daquela caixinha ali, né? E isso é muito difícil, né? Porque você vai estourando tudo no corpo aqui, né? Tá tudo preso na garganta e você não consegue gritar, você não consegue falar, você não consegue se manifestar. Apesar de eu ter uma característica rebelde, eu não conseguia, né? Eu reagia muitas vezes, mas não, aquilo não tinha sentido, não era o que estava acontecendo. Era até uma reação, uma rebeldia para esconder. Ui. Eu falo com as mãos, a descendente de italiano, fala com as mãos. Bom, Então, a sua família, ela mais te desprotegeu do que protegeu. sim. Deve ser. Nesse aspecto, eu tenho essa questão da cultura, né? É uma cultura bastante rígida, constrangedora, dentro de um país que tem na minha visão, uma coisa mais liberal, né? E, então, tudo que acontecia em casa não tinha comunicação, né? Aí o silenciamento faz parte, né? Assim, como você perguntou para a Edna, foi a muito custo isso, porque eu não conseguia me identificar nem dentro de casa e nem fora, né? Então, eu não sentia proteção em nenhum lugar, né? E a família, que é onde a gente deveria ter confiança, né? Falar abertamente daquilo que a gente sente, então eu não achava esse espaço. Então, foi um espaço para você de cerceamento, mais de cerceamento do que de liberdade para se expressar. Sim, sim. E aí as consequências, porque isso permeou em todos os ambientes, porque eu fui trabalhar, vida profissional, acadêmica, né? Então eu sempre ficava assim, eu não achava espaço, né? De me manifestar, né? E vocês sentem, por exemplo, que isso permeou na liberdade de vocês, tanto liberdade sexual, como liberdade de fazer suas buscas, de experimentar coisas novas. Vocês sentem que houve impacto? Sim. E a minha formação também não é diferente, né? Principalmente da Rose, né? Me identifico muito. Era um ambiente extremamente passivo, né? Então, eu e meus irmãos não éramos estimulados, né? A pensar, a ter opinião própria. Então, eles tinham que realmente
obedecer. Então, a opressão era constante, né? E aí isso me dificultou realmente, né? No relacionamento, na escola, né? Então, dificilmente eu emitia a minha opinião, né? Apesar de eu ter uma postura, assim, meio quieta, mas eu sou muito reativa, mas eu me segurava muito, né? Porque eu não podia me expressar. Então, mas isso, e, ao mesmo tempo, eu me sentia protegida, né? Porque eu tinha tudo que uma criança, né, precisava, né? Eu tinha realmente comida, né? Era Cuidados cuidado, físicos. né? Exatamente, né? Mas isso realmente, durante a minha vida, né, até hoje eu sinto muita dificuldade mesmo em, vamos dizer, alavancar muitas coisas eu travo, não consigo seguir. A primeira experiência assim que eu tive assim mais visível de consciência desse tema, eu me lembro, eu era recém-formada, né? Recém-formada não estava me formando, porque era um atendimento que eu fazia na faculdade. E eu fazia uma clínica de psicossomática e eu recebi um paciente que ele tinha uma paraplegia espástica nas pernas dele. Então, o que que acontecia? É que ele tinha aquele andar cambaleante, de vez em quando ele travava, ele não conseguia trocar o passo, ele caía, ele desequilibrava. E não tinha, assim, a questão, ele veio indicado para a clínica, porque diziam que era uma questão ali emocional, que dava toda aquela repercussão. Eu comecei a conversar com ele, e assim, acho que foi os 3 primeiros atendimentos, ele falava o tempo todo do pai. E ele dizia que aquele pai castrava, que aquele pai isso, que aquele pai prendia, que ele sentia que o problema dele ali nas pernas era aquele pai que prendia ele. E falava, e falou muito desse pai. Até que eu fui entendendo ali um pouco a dinâmica, e eu entendi que esse pai morava numa outra cidade. E aí eu perguntei para ele assim, tá aí, o seu pai vem para cá, você vai para lá, você fala com o seu pai todo dia. Aí ele disse, não, eu vejo meu pai quando muito 1 vez por ano. Às vezes no Natal eu vou, fico lá 2 dias porque eu não aguento ficar muito e venho embora. E eu parei e disse, mãe, como é que esse pai prende tanto ele, né? Como é que ele se sente? Como é que esse pai cerceia a vida dele se esse pai nem participa da vida dele, né? E acho que esse foi o primeiro questionamento assim para mim, para começar a entender que a família existe na nossa mente, que ela existe como uma ideia, né? Porque nós somos frutos, né? A pessoa que é constituída, a nossa primeira sociedade, é em meio daquele grupamento consanguíneo, né? Então, dentro daquele grupamento consanguíneo, nascemos ali, né? O corpo vai se formar ali e a pessoa vai ser constituída. Então, aqueles indivíduos que nós vamos chamar de pai, mãe, irmãos, né? Nós vamos colocar aí os arquétipos, os títulos, esses indivíduos serão a nossa primeira sociedade. E serão eles que vão construir essa sociedade na nossa mente, dos nossos juízes, opressores, condenadores, apoiadores, protetores, essa imagem que nós vamos constituir, né, dessas projeções da nossa mente. E a gente leva isso para a vida. E se a gente não parar e olhar para como essas projeções se configuram em nós e perceber que esse cerceamento é na nossa mente, né? Porque eu me lembro de, aos 30 anos mais ou menos, eu nem fazia psicologia ainda, mas aos 30 anos deu dizer assim, bom, eu era uma filha muito obediente, né? Fui muito bem condicionada, limitada no meu ambiente infantil, sempre senti uma ausência de liberdade, sempre senti que o meu ambiente era muito controlado, muito castrador, me senti uma adolescente também contida, e fui cumprindo todo o script familiar. Eu brinco que eu falo que quando eu era criança, vocês já brincaram daqueles saquinhos que você joga para cima? E eu dizia assim, a gente dizia, com quantos anos vai casar? Né? Quantos filhos vai ter? Né? Então, eram as brincadeiras, porque era o script, né? Então, mulheres da nossa geração, a gente tinha aquele script.
Crescer, acha um parceiro, casa, ter filho, de preferência dois, um casal, se forma, trabalha pela sua aposentadoria, aquele script de vida. E para cuidar da gente no final, hein? Isso, e para cuidar da gente no final, que é a ideia de família, né? Cuida, depois eu cuido de você, tá todo centrado a ideia de família no cuidado e na proteção. A nossa ideia imaginativa de cuidado e proteção. E eu lembro que quando eu cheguei aos 30 anos, eu já tinha cumprido o script. Eu já tinha casado, eu tinha ali um bom parceiro, uma situação financeira boa, confortável, morava na casa em condomínio, tinha 2 filhos. E eu lembro de eu parar e dizer, e agora, o que eu vou fazer? Pra onde vou, né? Já fiz tudo, né? Escrever um livro. O Escrever tá no colégio. Mas me senti insatisfeita. Senti um vazio, sentia uma opressão, sentia uma falta de liberdade. Eu falo que foi a primeira crise, assim, de sentido mais séria que eu tive, né? E estava ali, morava perto do reduto familiar, todo mundo muito junto e misturado, né? E eu me sentia sem expressão na minha vida. Era como se a minha vida não fosse a minha vida, né? Não pertencesse a mim. E eu falo que esse é o grande preço que a gente paga por essa ideia tão cerceadora de família que a gente tem. A gente não é protagonista na própria vida. A gente não sabe viver a nossa vida. Não sabe. Nós estamos assim. O que aqueles gigantes da nossa infância, o que aquela família espera de nós? Né? O que você vai fazer alguma coisa, você pensa, o que será que eles vão pensar? O que será que eles vão dizer? Será que minha família vai aprovar? E assim a gente chega na idade adulta, a gente não percebe mais essa ideia de família cerceia a nossa liberdade de expressão, cerceia as nossas experiências, né? Porque as suas experiências têm que ser aprovadas por aquele segmento familiar. Eles não podem te rejeitar, senão você perde a proteção que você se ilude que tem, né? Você não pode se expressar sexualmente, você não pode fazer as suas buscas, você tem que viver aquela vida que a família diz para você que é a vida que você tem que viver. Então, a família, na nossa mente, ela vai funcionar como um cerceador das nossas experiências. E sem viver as nossas experiências, o protagonismo da nossa vida, não tem aprendizagem, não tem a busca daquilo que você é, não tem realizar o seu potencial. Né? É interessante você falando, porque quando eu casava já, 40 anos, em que houve um processo ali no casamento, apareceu uma terceira pessoa, e eu abri aquilo. E quando eu abri, o que veio da família? Não faça isso. Ninguém pode saber que está acontecendo isso. E é uma situação em que você quase explode. Implode, né? Porque, na verdade, não é explode, você implode. Porque quando vem a opinião familiar que te diz assim, quieta, você estará protegida. Estará protegida do quê? Da sociedade? Da família? Você está sozinho naquilo ali. Né? Que ordem é essa que vem, né, da família? Né? Você estará protegida se você fizer dessa forma. E a gente compra essa ideia. Sim, porque uma das primeiras coisas que a gente aprende, ali a criança, desde muito cedo, ela entende, é que ela não pode ser ela mesma. O preço para ter ali o olhar do outro, o afeto do outro, está condicionado à proteção a ela ser o que o outro espera dela. E aí a coisa é tão doida que isso vai permeando, a gente está o tempo todo na nossa própria mente, porque você veja, você é adulta, vivendo a sua experiência ali. Por que ainda, né, aqueles indivíduos que já, teoricamente, não têm mais poder de te cercear, de dizer, porque enquanto é criança, ele, né, não, aqui, ó, se o seu pai, se a sua mãe não vai fazer, você ainda não tem maturidade. Mas quando você já é adulta, aí é você mesmo incorporando essas figuras e se cerceando. O que essas figuras vão pensar de mim? Né? O que eles vão falar? Ou seja, é tudo ocorrendo dentro do processo na sua mente. E é você mesmo. E é muito intrigante, né? Porque é um adulto. É um adulto. Um adulto lidando
da mesma forma que ocorreu na infância. Né? Exato. Quer dizer, É um adulto agora se cerceando. é, Porque a criança precisa daquele cerceamento, porque ela ainda não pode ser por ela. Né? Então, ela vai precisar daqueles cuidados, ela precisa daquele grupamento que cuide das necessidades dela, que dê o limite para ela, até que ela possa crescer e poder se tornar aí protagonista na vida dela, na jornada dela, tomar as decisões dela, ir atrás do que ela quer, assumir as consequências, né? E cuidar de si mesma. Mas o que acontece quando a gente chega na idade adulta? Está tão incorporado, entranhado, porque a família de vocês, o grupamento que vocês pertenciam, preparou vocês para funcionarem de uma forma, buscarem a autonomia de vocês ou a dependência? dependência total. Sem dúvida. Ficar ali, né? É Ficar ali, ou seja, uma ilusória proteção. ficar ali naquela simbiose familiar. Né? Você fica preso ali naquela rede onde você não pode ser um. Você é mais um naquele grupo. Até esses dias assisti o filme do Michael Jackson e é muito interessante, né? Tem um detalhe ali que me chama muito a atenção, porque ali, dentro do grupamento familiar dele, ele não podia ser ele não podia ser um. Ele era mais um dentro da banda, eram os Jacksons. Ele funcionava Coletivo. pela família, não tinha possibilidade de você ser individual ali. A família ela é uma base coletiva necessária. A gente emerge ali do coletivo, recebe os suprimentos, os cuidados, recebe a proteção, o limite, para que depois a gente cresça e vá buscar individualizar do coletivo e a nossa singularização, aquilo que nós somos, a nossa marca, aquilo que nos caracteriza. Ocorre que a gente chega tão condicionado lá que essa busca está totalmente consciente para nós. Né? Você fica funcionando ainda dentro daquele coletivo, com medo de se desprender dali. E aí no filme a gente vê ali a figura ali paterna dele trabalhando para manter aquele coletivo funcionando como coletivo. Mas tinha um indivíduo lá extremamente potente, querendo ser protagonista na própria vida, querendo expressar o potencial dele, querendo viver as experiências dele para encontrar os próprios limites, a própria expansão. Mas ele conseguiria fazer isso sem se despedir ali daquela família e da ideia que ele tinha daquela família na mente Sem dele? transgredir, né? Tem que transgredir, não tem que. Porque assim, até a gente assistindo o filme daqui, você olha e você já diz assim, tá, mas o cara já estava ganhando dinheiro dele, né? Aham. Estava indo morando na casa dos pais. Como era difícil, né? Por que ele não saía? Por que ele não ia viver a vida dele? Nossa, tá tão fácil aí. O cara não dependia financeiramente, o cara é talentoso, com as portas do mundo abertas para ele. Por que ele se mantinha ali dentro sendo oprimido por aquele pai? Né? Não conseguindo dizer não para aquele pai, não conseguindo olhar no olho daquele pai, se submetendo obedientemente àquele pai. Ou seja, por que ele não saía? Se olhando assim, tinha algum limitador? Ele não era mais criança, ele já tinha um corpo adulto, ele já tinha condições de ganhar o dinheiro dele, Já era reconhecido mundialmente já era reconhecido. como artista. Por que ele não saía? É a mesma coisa que aconteceu com a gente, né? Mulheres que trabalhavam fora, autônomas, tendo sua vida, tendo tudo. Porque qualquer experiência que a gente vai viver tem um limitador desse. Exato. Então, porque veja, aquele pai existia onde? Na mente dele. Aquele pai existia na mente dele, era o modelo opressor que ele tinha na mente dele. E ele, na mente dele, ele era pequenininho, aquele pai era um gigante. Né? Então, você veja, ele precisaria ultrapassar ali, né? Se arregimentar de coragem, questionar ali, né? Todo o processo, entender para que ele pudesse ir atrás
né, de buscar o processo de singularização dele. E isso não é simples, é extremamente exigente, né? O dia que você entende, porque assim, eu vivi um bom período da minha vida magoada com os meus pais, muito magoada. Sabe a criança ferida? Magoada, prisioneira da infância. Magoada, porque os meus pais não fizeram assim, porque eles não me desejaram, porque eles não cuidaram assim de mim, tinha que ter feito de outro jeito. Olha, porque eu tenho dificuldade de fazer isso. E passei um largo período nessa lamentação. Até que eu consigo perceber que aquelas figuras, pai e mãe, existem na minha mente. Que a família existe na minha mente. Não era nem mais aquele grupamento de cerceano, mas a ideia que eu carregava de família, a ideia que eu carregava de pai, de mãe dentro da minha mente, e que eles eram modelos na minha mente. E só eu poderia me libertar dessa crença, só eu poderia abrir essa cela, porque era um presídio dentro da minha mente. Quando você falou do filme do Michael, né? Tinha tudo. E a gente olhando ali, você fala assim, mas o que acontece, né? Onde é que está isso, né? Uhum. E é o que ocorre com a gente também, a mesma coisa. Onde que está isso? Se não está acontecendo nada que está me cerceando, que está me limitando. E a gente está ali presinho, né? Tá? Naquela infância, né? Preso. É bem interessante isso, porque a gente tem essa ideia de família protetiva. Sim. E, na verdade, você vê, É uma crença. se a gente olhar para as figuras, para o homem, para a mulher que nos criaram, para aquele grupamento, eles vêm de um mesmo aprisionamento. Sim. Eles vêm de um mesmo aprisionamento, onde eles foram reproduzindo e vivendo aquilo que ensinaram eles a viver, dentro dos limites ali sociais, porque a família, ela nos estrutura para viver coletivamente. Sim. Dentro de limites coletivos, de limites sociais, para você ser um bom membro da sociedade. Ela não te estrutura para você se buscar. Ela não te estrutura para você desejar. Ela não te estrutura para responsabilidade, para autorresponsabilidade. Tanto que, por que eu responsabilizava os meus pais? Por que nós responsabilizamos outros? Porque nós fomos indivíduos criados para viver ali dentro dessa mentalidade coletiva, com ausência de liberdade de expressão, não podia se expressar, você tem que se expressar coletivamente. Você tem que ser o que a coletividade espera. Ao não poder nos expressar, também não aprendemos a nos responsabilizar pela nossa expressão. Então, nós fomos tolhidos na manifestação inicial da vontade, fomos tolhidos em aprender a desejar. Ou seja, a gente aprende a viver coletivamente. E aí o que ocorre? Cresce, chega ali e diz assim, mas não está do jeito que eu queria. Não é isso. Quem é responsável? A gente volta lá. Então, a gente vai reproduzindo os padrões que nos ensinaram, as crenças, as ideias. Nós mesmos crescemos e nos tornamos os nossos cerceadores, porque nós incorporamos o modelo dos nossos pais, dos nossos cuidadores. Eles figuram na nossa mente, como na mente aí do Michael, aquele pai que ele tinha ali na mente dele. Veja, aquele pai sempre continua aquele gigante para ele, né? Tanto que ele precisa pedir apoio de outras pessoas para enfrentar aquele pai, porque o pai era um gigante aonde? Na realidade objetiva? Não, na mente dele. Então, na mente dele, ele era uma criança e aquele pai é o gigante dele. Isso são modelos. Então, nós incorporamos modelos, nós projetamos modelos. E a nossa família nos ensina a buscar o cuidado. Alguém precisa se responsabilizar por mim. Alguém precisa cuidar de mim. Autonomia mesmo. E ao mesmo tempo eu fico preso porque eu preciso cuidar do outro. Exato. O outro é mais importante do que eu. Nós estamos presos numa relação de cuidado, que foi o que essa é a grande desproteção. A família, ela vai reforçar muito essa crença, né, de que você nem pode se expressar, a ausência de liberdade, a questão de que você precisa do cuidado de uma família, mesmo que você esteja grande, que você possa, teoricamente, cuidar de si. Você precisa que alguém cuide. Quando eu converso com mulheres, e mulheres assim, hoje em dia mesmo, ainda mais jovens,
e pergunto: o que você espera de uma relação? Ah, eu quero alguém que me cuide, que me proteja. Então, veja, está esperando o quê? Família. Está esperando pai e mãe. Ou seja, só sabe viver desses modelos. Então, ou eu preciso, se eu quero cuidar, ou eu preciso incorporar um modelo de mãe e cuidar de alguém, ou eu preciso que alguém incorpore, projetar o modelo de pai e mãe em alguém que cuide de mim. E nós ficamos presos nesse cercadinho, né? Querendo cuidar e ser cuidado. E o que ocorre quando a gente quer cuidar ou ser cuidado? Que tipo de relação a gente constitui? Independência, de submissão. Muito do que tem no trabalho de vocês. Uma relação de abuso, Exato. né? Abuso. Porque se eu quero cuidar de alguém, eu estou dizendo para esse alguém, quero cuidar de um adulto. Eu estou dizendo para esse alguém, você não é capaz. Você é incapaz, é impotente. Você é impotente. Eu castro quando eu quero cuidar. Isso mesmo com a criança. Porque você veja, a criança ela está em um processo de desenvolvimento. Se você insiste em fazer por ela aquilo que ela já é apta a fazer, você está convencendo ela que ela não é capaz. Você está tolhendo o potencial dela e não ajudando ela a revelar o potencial dela. Porque a vida ela trata-se de um processo de revelar aquilo que nós já trazemos em essência. Quando a gente cria toda uma estrutura de cuidado e eu vou fazendo pelo outro aquilo que ele precisa já experimentando, revelando, fazendo, eu convenço ele que ele é insuficiente e incapaz. Que essa é a herança de todos nós. Você chega à idade adulta não reconhecendo o valor em você, nem suficiência, nem capacidade. E buscando proteção, e buscando cuidado. Né? E sofrendo abuso, violência, se submetendo. Em nome do cuidado. Sim. Tá tudo bem, desde que eu esteja sendo cuidado. Tá tudo bem, desde que eu esteja com a ilusão que aquela pessoa vai me proteger, que aquela pessoa vai fazer por mim, que aquela pessoa vai se responsabilizar. Tanto que é um exercício muito difícil para o indivíduo adulto se responsabilizar pela própria vida. Tanto que quando ocorre alguma coisa na nossa vida, a tendência é assim: ah, mas é porque o outro, ah, mas é porque o fulano, ah, mas é porque o governo, ah, mas é porque... Ou seja, você vai tentar identificar o responsável fora de você por aquilo que você está vivendo. Dificilmente você diz assim: puxa, isso aconteceu na minha vida. Como é que eu me levei para isso? Como é que eu construí essa realidade? Como é que eu lido? Né? Mesmo quando a gente vai olhar para a nossa infância, e é muito difícil porque a gente tem que atravessar o conceito sagrado de família, as pessoas sentem culpa. Muitas vezes, quando eu vou conversar com alguém no momento inicial de terapia, e eu pergunto como é que foi sua infância, sua relação ali com seus primeiros cuidadores, a pessoa, você vê que ela fica constrangida, é como se, vou falar mal com meu pai e da minha mãe. Né? Vou expor meu pai e minha mãe. E não é o que aquelas pessoas fizeram, elas não estão em julgamento. Aquelas pessoas são fruto de um sistema que replicaram o que fizeram com elas. Fizeram o que sabiam também. Exato, mas é o que aquilo que eu vivi repercute na minha vida hoje. Então, veja, sou uma pessoa obediente, que aceito o abuso, sou uma pessoa que não ouso, que não me atrevo. Qual, né, a repercussão daquilo hoje? Que ideias preconcebidas, que construções da minha mente que alimentam a minha forma de viver hoje e me seguram. Né? Porque aquele cliente que eu contei, meu primeiro cliente, não era o pai dele, não era aquela pessoa que ele colocou a projeção de pai que segurava ele. Era a ideia que ele conservava na mente dele, daquele modelo, daquele pai. Né? Então, era ele mesmo se segurando. Era ele mesmo se oprimindo. Mas ele ainda estava preso à mágoa e à responsabilização daquela figura. E não sai do lugar, né? Não sai do lugar. Você vai ficar andando em círculos. Com a ilusão de que está fazendo diferente, voltando no mesmo ponto. Porque a insatisfação está ali, né? Exato, exato. Então, veja, esses modelos que nós incorporamos no nosso processo de formação,
a nossa infância, as experiências que foram vividas ali, hoje são moldes ali na nossa mente. São as nossas células ali. E somos nós que precisamos ver, né? Nós que precisamos ver essa prisão e sair dessa prisão, e nos tirar dessa prisão. Né? Mas nós ainda estamos ali, ó, conformadinhos, repetindo o mesmo processo. E vamos repetir até entender. E vamos repassando, né? E vamos repassando o processo. Porque a educação, entre aspas, a formação que eu recebi dos meus pais, as crenças, os conceitos, todo o condicionamento que eu recebi, eu passei para os meus filhos, ipsis líderes. Mesma coisa. É aquilo que eu tinha ali, é aquilo que eu não entendia, mas era aquilo que me formava e era aquilo que eu pude deixar para eles ali de herança, né? Então, enquanto eu não caminho em mim mesma para entender essa formação, para olhar de frente para esses conceitos, para essas crenças, que é a própria mentalidade humana, então tem uma mentalidade aí sobre família, sobre proteção, segurança, vida, morte, tudo isso é um pacote de crenças que nós recebemos. E cada indivíduo em si contestar, olhar para isso em si mesmo. Né? E até uma nova forma de pensar, né? Porque a gente sempre pensou na proteção da família, né? De repente, quando você pensa assim, a desproteção da família encobre, né? A gente não tem esse hábito de pensar diferente. Porque quando a gente fala família, a gente fala proteção, mas a gente nunca pensou, né? Mas e a desproteção que ela encobre? Então, e quando a gente, por É exemplo, uma olha. forma nova, né, de pensar, assim, diferente, Isso. né, vamos dizer. Porque quando você olha para a sociedade, você diz assim: a sociedade está perdida, a sociedade está um caos, a sociedade está um lixo, é abuso para todo lado, é violência para todo lado. Quando você olha para a sociedade é um macro de um micro. Ou seja, a sociedade, isso que a gente chama de ideia social, ela começa ali na primeira sociedade. Todos nós somos frutos de uma primeira sociedade. É ali que nós somos condicionados, recebemos ali todo o pacote social, formamos uma pessoa, né? Então, assim, só que a família, ela foi revestida de um conceito sagrado, religioso, conservador. Então, para a gente falar da sociedade, é fácil. Critica a sociedade, diz que a sociedade está perdida, está um lixo. Vai falar da sua família. Mas da onde saem os seres que formam sociedade? Da onde que sai o ser, exatamente. E aí, para você, e a família geralmente, mesmo como você disse ali, no seu exemplo, que fica bem vivo, ó, tinha um monte de coisas ali consideradas socialmente erradas, consideradas que não se podia viver. Mas a família se protege no silêncio, na mentira, na hipocrisia. Para a sociedade, a nossa família é uma família de bem, que é o que a gente gosta de dizer. Isso. Família de bem, quer dizer, tem pedofilia na família do outro, tem escândalo na família do outro, tem tudo de errado na família do outro. A gente até gosta de apontar, Sim. mas na família se protege. Então, o silêncio na família é para proteger. Muitas vezes os abusos, mesmo os abusos ali sexuais que ocorrem, são protegidos, porque são feitos por um outro membro familiar. E ali não se pensa em indivíduos, você pensa no todo, na família. Então você protege o clã, né? E a proteção tira a liberdade, porque se ela vai me proteger, eu não vou me manifestar, eu não sou livre, né? Porque quanto maior a proteção, menor a liberdade do indivíduo. Você até consegue olhar para a sociedade e falar que ela não nos protege, mas não consegue olhar para a família e falar que ela não nos protege. É uma ilusão de conforto que a gente tem. Que é essa ilusão dessa família é porto seguro, eu tenho para onde voltar. Né? E a dificuldade, quando a gente conversa com as pessoas assim sobre família, por exemplo, você pergunta, você conhece as pessoas que constituíram o seu núcleo familiar? Não. São as pessoas que a gente menos se interessa em conhecer. Exato. Porque a gente já colocou ali uma ideia preconcebida, imaginativa, minha mãe.
Mãe sagrada, pronto, acabou. Minha mãe é isso, minha mãe me ama, Perfeito. minha mãe vai me proteger acima de É. tudo. Você vai colocando toda aquela agregação de valor conceitual de uma mãe ali, e de repente você tem uma figura ali com um transtorno de personalidade, né? Uma figura ali que nem fez vinculação afetiva ali com você, que foi uma pessoa ali que dentro da característica dela, ela ofereceu muito pouco, né? As experiências foram mais desagradáveis do que agradáveis, mas você está revestida por um conceito que protege a sua visão de ver quem é aquela pessoa, né? Então, o que existe para você é aquele conceito que você colocou ali e que você mantém. E é tão forte isso que eu convivi com uma pessoa que, quando eu tentava conversar a respeito da mãe dele, ele falava assim: a minha mãe está ali naquele altar, já era falecido. Ela está naquele altar, e se abusar ou tentar arranhar aquela imagem, eu prefiro morrer do que tirá-la daquele lugar, daquele altar que eu tirei. Tirar essa proteção, né? É, ela está ali naquele altar, não arranha essa imagem. Quer dizer, e ele ficava assim, ele entrava em crise se tentasse arranhar aquela imagem. Então, e aí, veja, um indivíduo que ele fica aprisionado a uma etapa da vida, a um tempo que não existe mais, porque essa visão adorativa, de idolatria, de você olhar em um período de fragilidade até orgânica, e você olhar para aqueles dois corpos adultos, grandes, fortes, que te sustentam, né? Pensa um bebê, um corpo frágil, sustentado em mãos grandes, fortes. Então, toda essa ideia imaginativa que se constrói, né, arquetípica aí da família, ela faz parte de um determinado período. Depois, você precisa se desiludir. Depois, você precisa se decepcionar. Ou seja, tirar essa visão arquetípica, ilusória, e encarar pessoas reais ali que compõem o teu núcleo familiar, né? E minimamente caminhar para construir relação, né, reais ali, sem tanta alegoria. Mas isso é o que menos ocorre. Uma das nossas maiores dificuldades de crescimento e barreira é querer manter essa visão. Querer manter esses seres ali no altar sagrado. Né? Porque isso dá uma ilusão de proteção. Porque assim, eu sou pequena, eles são grandes, eles vão me proteger. Chegar ao ponto de falar assim: eu prefiro morrer do que tirar do altar. Quer dizer, eu não vou ficar desprotegido. Uhum. Eu prefiro morrer porque aí acaba. E é aí que está desprotegido. Exato. E a desproteção está aí. Porque, veja, dentro de uma linha natural, partimos de uma sustentação coletiva, de uma formação coletiva, para depois ali, formação pronta, né? Nós vamos em busca de individualizar, singularizar, encontrar minha potência através da experiência que a gente chama aí de vida humana. Eu ir revelando a minha potência, o meu potencial, eu descobrindo o que eu sou, porque nós somos seres potentes, que estamos vivendo à margem dessa potência. Estamos vivendo como criancinhas ali indefesas, buscando o colinho de papai e mamãe, sem conseguir exercer a nossa marca, a nossa potencialidade, descobrir o que nós somos, sem conseguir caminhar. Então, é uma contramão. Você fica ali aprisionado numa etapa da vida que nem existe mais. Diante de um altar. E aí o que eu acho interessante, esses dois livros pertencem a uma série, né? Sim. Então, Desafios do Crescimento. Então, quer dizer, Prisioneiros da Infância e Crescer Dói, né? Que não é até uma questão, né, exclamativa, né? Realmente é um desafio, né? É um dos desafios do crescimento. Sim, e talvez assim possa vir aí na sequência esse presídio mental, essa cela mental, que é a família que nós construímos. Né? Porque quando eu entendi que na minha mente, aquelas figuras que estiveram ali no meu grupamento familiar, elas eram gigantes. Gigantes, e gigantes que me apertavam e oprimiam na minha mente. Que eu não tinha liberdade para experimentar, para desejar, que eu não tinha liberdade para ousar fazer qualquer coisa, porque
aqueles gigantes ali, na minha mente, na minha imaginação, na minha tela mental, eles estavam ali me cerceando. Sim. E eu precisaria do aval desses gigantes para poder fazer qualquer coisa na minha vida. E era isso que me mantinha ali vivendo naquela linearidade do que eu achava que os meus gigantes me aprovavam. E isso é uma coisa muito doida, porque a gente vive preso por projeções que nós construímos na nossa própria mente. Presos nesse tempo inexistente, porque essas projeções foram internalizadas ali no período da infância. E aí a gente nem consegue perceber que nós crescemos e já podemos nos responsabilizar pela nossa vida e buscar a nossa jornada. E isso envolve uma desconstrução, né, das ideias que nós construímos, dessa barreira hoje para nós, que eu considero que é a família, uma barreira muito difícil de transpor para você ser o que você é. E eu acho que a gente poderia aproveitar, Cláudia, para ir encerrando, se você quiser falar um pouco do trabalho que você está fazendo, dos seus grupos, né? Você pode falar um pouquinho a respeito. Esse trabalho que eu pretendo agora para o segundo semestre, né? Esse é uma síntese de tudo isso, é uma síntese da minha própria jornada, desde a idealização dessa família, de como eu fui sentindo esse cerceamento, essa mágoa, essa ausência de responsabilidade, de protagonismo na minha vida, né? Essas interferências que eu vivi e toda a repercussão que isso teve em tudo, na minha profissão, na sexualidade, na construção da família, na minha identidade, né? Então, até eu ir conseguindo me interessar mais, entender, caminhar, prisioneiros da infância, crescer, dói, entender essas prisões mentais que a gente vive. Então, esse trabalho vem como uma síntese aí de um percurso de busca de quase 30 anos de entender como foi esse aprisionamento em mim, né? Como ele se dá e todo esse percurso que eu fiz. Então, isso hoje vai resultar num trabalho, né, que está intitulado de A Desproteção que a Família Esconde, né? E aí a gente abrir, porque hoje a gente precisa de um novo entendimento. A gente precisa querer entender, né, esses conceitos, essas crenças que a gente repete sistematicamente e que não nos levam hoje a expandir um olhar e nem nos favorecer na busca que a gente precisa na nossa jornada. E o mais importante do seu trabalho é que não é uma teoria, né? Que você pegou lá e escreveu. Não, isso vem de você. Isso vem da sua história, vivência. das suas vivências, experiências. Sim. E isso é muito importante. Tanto pessoal como profissionais, das pessoas dos grupos que eu pude acompanhar, né? E que eu vejo que a minha história é a história de todo mundo, né? É a mesma história. O processo, ele tem ali as suas particularidades, mas ele está dentro de uma linha. Essa ideia de família, por exemplo, como nós fomos construindo em humanidade, que família é tudo, que família é proteção, que sem família você é nada. Veja, isso é muito forte, porque assim, onde que está o valor? É o caso do filme do Michael, o valor estava ali no agrupamento familiar, não estava nele. A família é tudo, ele era nada. E isso cerceia, desprotege aquele indivíduo, tira aquele indivíduo da jornada natural dele, de ser protagonista na vida dele, de viver as experiências dele para aprender sobre ele, para revelar o potencial dele. Então, isso é uma contramão, isso é um desserviço para nós. Não é singular, não é essencial, é coletivo o tempo todo. É um contrassenso, é para te manter dentro da mentalidade coletiva, né? Te manter dentro ali daquele cercadinho mesmo, né? Onde você ali trabalha em prol só do coletivo. Você não consegue se desprender do coletivo para ser você. Isso é como se você estivesse agredindo tanto o coletivo como na sua mente a sua família. A maioria dos indivíduos, se eles tiverem coragem de falar, eles dizem, eles sentem a família como um peso opressor, né? Eles sentem que eles estão cerceados.
Eles sentem que essa família, ela toma o protagonismo da vida dele. Ele sente que ele não tem liberdade de expressão. E nem liberdade de sentir, porque quando ele começa a sentir tudo isso, ele sente culpa. Culpa, exato. Ele diz assim, que sujeito ruim que sou eu. Nossa, como eu posso pensar assim da minha família que me deu tudo, que me deu a vida? Aí ele sente culpa, aí ele vai para a religião, aí ele tenta expurgar a culpa, aí ele tenta fazer boas ações no meio para ele se livrar da culpa. E aí, é o que eu falei na minha família, confissão, a hóstia, confissão e a hóstia, né? Eu peco e sou absolvido. Peco e sou absolvido. Nossa, isso é muito doloroso. Pecado, culpa, reparação. Aí vai, peco de novo. Culpa, Aí reparação. você sai de lá, estou livre, liberado. Volto pro ciclo. Só que se você não tivesse uma opressão, se você não tivesse um estado de sentir que vai te afunilando, você continua. Mas não chega. Sabe que ontem, quando eu cheguei em casa, eu fui ver uma parte lá do programa Altas Horas, né? E aí ele fez uma homenagem, que eu já tinha começado, mas eu entendi que era homenagem para as mães, né? Que é mês das mães ainda. Então foram os famosos lá com as suas mães. Eu já vi isso em anos anteriores que ele leva e tal. E aí, todos os depoimentos que eu ouvi dos artistas, né? Dos cantores ali, falando da mãe, a mãe ao lado, né? Ah, porque eu sou o que eu sou hoje por sua causa, porque você me fez assim, assado, né? E assim, é um contrassenso, porque você sabe que na intimidade, sim, acha que a mãe, né, os pais foram castradores, isso, aquilo, mas ainda tem aquela dependência da imagem, né? É violência. Mãe sagrada, família sagrada. Isso não só os famosos, né? Nós, simples mortais também, né? Pensando dessa forma. A maioria dos indivíduos, para poder fazer ensaios, né, de experimentações e poder começar a ter alguma liberdade de expressão, eles fazem à margem da família deles. Uhum. Se você perguntar para as pessoas, é muito comum você perguntar assim: você pode ser você mesmo diante da sua família? Vocês podem? Não. Não. Vocês se sentem livres para expressar o que vocês realmente pensam, sentem na família? Não. E muitas vezes eu não consigo falar não com uma coisa que eu não quero fazer. Sim. Eu sou solicitada, não estou afim, mas me submeto a fazer, não é? Sim. Exatamente isso. É isso. Então, É isso. a gente caminha Muito para bom. o encerramento. Valeu, Cláudia. Agradecemos. Eu acho que a gente pede um Sim. novo podcast para falar sobre mais. Sim. É um assunto bastante importante, né? Para até a gente rever mesmo os nossos conceitos, né? Nós estamos carentes, né, de uma nova mentalidade sobre inúmeras coisas, né? Especialmente essa, né? Especialmente essa, que é um assunto que nos impacta tanto. Sim. É que mais aprisiona. Sim. A base do aprisionamento nosso está ali, né? E dentro do tema que a gente tem, né, no nosso grupo, né, que nós convidamos a Cláudia mesmo, são mulheres, escutem mulheres, porque realmente as mulheres especificamente foram sempre muito silenciadas. Ou foram silenciadas ou se silenciaram. Então, quem se interessou, né, se isso de alguma forma atingiu, né, vocês, então sigam as nossas redes sociais. Estamos por lá. Mulheres, escutem mulheres. E eu agradeço também a oportunidade. Obrigada. Obrigada. Mais uma vez.